A Andréia, ela se converteu de uma maneira, quando ela era criança, de uma maneira muito intensa. Ela ficou muito envolvida, mergulhada no ambiente da igreja, num ambiente de oração, com um coração totalmente apaixonado pelo Senhor. Então isso ficou como característica dela, ficou como uma essência dela. A conversão da Andréia, a gente percebeu que foi uma conversão genuína. Da mesma forma o Marcelo, uma conversão jovem, genuína, numa época em que as ofertas do mundo eram muito intensas. E eles ouviram o chamado de Deus, responderam e hoje lideram uma igreja que tem uma perspectiva de futuro imensa, né? Na época eu era a sogra, eu era a pastora e eu era a líder. Eu admirava demais porque eu cuidava do coração dele. E ele não tinha restrição nenhuma, ele sempre abriu o coração de uma maneira muito pronta para mim. E eu sempre ficava muito admirada em relação a isso. Eu sempre admirei essa essência, essa rendição, esse coração de criança dele. Eu tinha convidado ele para ir na igreja, que a igreja era assim, as meninas cantavam, a pastora Marisa pregava. Incentivei ele bastante para ir. Ele não quis ir. De repente, quando eu olho para o lado, ele estava do meu lado. As lágrimas correram. Quase que eu perguntei para ele, o que tu está fazendo aqui? Viesse ver alguém, até porque eu já tinha dado umas dicas para ele da Andréia. E ele, mãe, aqueles coisas de rapaz pequeno. Eu falei, Marcelo, ela é linda, olha lá. Aí ficamos o culto inteiro quase olhando para a Andréia. A nossa conversão se deu quando eu e a Déia éramos muito crianças. E eu lembro desde pequenininha, ela nas escolinhas, sempre com muita sede e vontade de obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. Desde muito nova, com jejuns, propósitos grandes, oração constante e uma vontade ardente de se entregar ao Evangelho. Já o pastor Marcelo, ou o Marcelo lá em casa, eu lembro dele chegando jovem, vindo encontrar a Déia, mas ele encontrou Jesus junto com a Déia. Falava que era uma coisa, parecia um papagaio falando. Tudo ele queria saber. Ele era muito interessado em saber as coisas. E um dia, nós vindo da Laguna, eu comecei a falar da palavra para ele e tal. Eu já estava convertida e ele não. Aí ele outro dia disse assim, mas que mulher chata, como quer falar só dessas coisas? Que mulher chata. Olha, o chato se tornou ele falando só dessas coisas, mas é um chato que Deus tem no coração dele. Paulo quase morreu. Ele disse, essa criançada casando. Não, vocês estão muito novos. Não é que já se viu criança? Que a Andréia, na época, tinha 20 anos e o Marcelo 21. Foi indo. Chegou o final do ano, eles já estavam com tudo pronto, já pronto para casar. Se sucedeu o casamento, foi bem lindo o casamento deles, eles se amavam, então eles iam casar. Toda essa igreja tão linda, crescendo, com essa mesma essência, uma entrega, uma igreja apaixonada pelo Senhor. E nós vemos que Deus não tem limites para quando uma pessoa ou duas pessoas se rendem a Ele. Então eu fico muito feliz, muito alegre, porque eu acompanhei desde o início. Isso é muito tremendo. No ano que eu cheguei na igreja foi o ano que eles estavam casando. E eu percebia neles, ainda muito jovens, ainda não estavam assumindo nenhuma liderança, porém percebia um carisma, percebia a forma como eles tinham influência sobre as pessoas e uma influência amorosa, o quanto eles já eram uma referência. Falar do pastor Marcelo, pastor Andréia é uma honra, uma alegria para mim. A gente tem muita história juntos, porém tem uma que foi muito marcante, não só para minha história, mas para toda a história da Verdade Igreja, que
foi o início dos hubs, né? Um dos primeiros hubs foi dentro da minha casa. Pude participar, juntamente com o pastor Marcelo e toda a equipe pastoral na época, essa inclusão e esse espírito de liderança do pastor Marcelo desde aquela época é algo admirável, né? Todas as pessoas que ele coloca a mão se tornam grandes líderes. Tanto é que várias pessoas daquele primeiro hub hoje são todos os nossos pastores. Quando eu vim para a igreja, o pastor Marcelo liderava os jovens e a pastora Andréia era líder de louvor. E eu tive o prazer de conviver esse tempo com eles, aprender com eles, assim como eu aprendo até hoje. Assim também presenciei a ordenação deles como pastores e desde lá então eu venho percebendo esse grande movimento que Deus tem feito na vida deles. E depois poder imaginar que estaria tão próximo a eles, na liderança da igreja, eles como os nossos pastores, como meus pastores, e ter esse grande privilégio de poder servi-los na missão, que é uma grande honra. Uma das coisas que mais marcaram a minha vida, que foi o espaço que o pastor Marcelo e a pastora Andréia abriram na mesa deles para os improváveis, né? Esse espaço que ele abre, onde ele traz pessoas, onde ele disciplina, ele educa. Eu aprendi coisas formidáveis nessa mesa. Eu lembro de segundas-feiras, há muitos anos atrás, onde eu me reunia com o pastor Marcelo, com a pastora Andréia e com toda a equipe de jovens para ter momentos de discipulado e crescimento espiritual. E desde aquela época eu pude ver o quanto eles valorizam e o quanto eles se dedicam no seu secreto, nos bastidores, a viver o evangelho verdadeiro. Nós caminhamos próximo ao pastor Marcelo e à pastora Andréia desde o início da liderança deles na nossa igreja. Desde que eles iniciaram como líderes de jovens, eu lembro que foi muito marcante assim, para toda a rede de jovens na época, né? A resposta deles ao chamado, assim. E o que me marca muito, desde aquela época até hoje, com relação a eles, quando eu penso neles, é essa questão da obediência a Deus, a força do chamado que eles têm. Em 2014, quando nós retornávamos de Curitiba, e nesse meio tempo eu sempre fui ateu, nunca participei de igreja, nada, e a Sônia orando por mim. Então ela falou com o pastor Marcelo e o pastor Marcelo foi passar lá em casa os primeiros passos. Então ele compareceu durante 7 semanas lá, passando para mim os primeiros passos. E quando ele terminou, um belo dia, eu falei assim para ele: pastor, muito legal essa história da Bíblia e tal, mas eu sou ateu. Só que naquele momento ali já estava plantada a semente. E durante esse meio tempo, o pastor Marcelo frequentava, como ele é sobrinho da minha sogra, frequentava, vez por outra, estávamos juntos nos jantares, e a gente sempre conversando, até que um belo dia, eu falando sobre propósito e tal, ele me indicou o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Aí nós começamos a ler aquele livro juntos, eu e Sônia, e aquilo aí me despertou uma coisa diferente. A partir daquele livro ali, da semente que já estava plantada lá em 2014, até que em 2018 eu vim me decidir por Jesus. Eu acredito que ele tenha sido decisivo na conversão do Jefferson. Claro que quem convence é o Espírito Santo, mas ele foi decisivo porque ele estava muito sempre junto conosco. Em todo esse processo, quando ele nos convidou para participar do PG dele, depois de 6 meses de conversão do Jefferson, entregar o PG dele para a gente liderar. Tá? Isso fez com que o Jefferson crescesse muito e eu creio que a partir dali houve a minha conversão genuína. Então, assim, uma das coisas que eu vou levar para o resto da minha vida é sempre estar abrindo espaço para os novos e projetando pessoas para o futuro. Então isso é uma marca do pastor, da pastora, que hoje faz parte da minha vida. Quero levar isso com muito carinho para todas as pessoas que eu puder alcançar. Eu creio que o futuro deles é muito grande, é muito lindo e com certeza eu quero estar junto. A liderança dos pastores Marcelo e Andréia me fez me tornar uma pessoa diferente. Me fez conseguir enxergar, né, quem eu sou lá na frente. Me fez visualizar as coisas de uma forma diferente, porque eles são muito visionários. Eles investem nas pessoas, eles empoderam as pessoas, eles buscam capacitar as pessoas.
E isso forjou toda a minha trajetória ministerial, onde eu pude impulsionar outras pessoas, onde eu consegui capacitar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, através de uma essência que eles carregam, a essência do próprio Deus, a essência de Cristo. O pastor Marcelo, ele sempre nos eleva a um nível mais alto. Nunca tive um momento com ele que não fosse de crescimento. Esse é um dom que ele tem, essa é uma unção que ele carrega. Quando eu olho um pouco para trás, eu vejo tantas conquistas que o Senhor tem dado, né? A nova terra, a nova igreja vindo, o novo colégio. Estava num período de meio que conflito com a minha esposa e ele me deu uma palavra-chave, uma palavra rema, que até hoje ela é a baliza para o meu casamento. O que mais me impacta na liderança são duas palavras: a liderança saudável e a liderança íntegra, que escorre através da vida de vocês. E o que mais me empolga é que nós estamos apenas no começo de tudo aquilo que nós estamos vivendo e daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando eles assumiram, eu estava grávida e assim eu vejo todo esse desenvolvimento da liderança deles na minha vida. Como um filho que nasce, cresce e se desenvolve. A liderança de vocês marcaram o meu destino. Vocês são líderes que podam, empoderam. E quando a gente passa pelo processo da poda debaixo da liderança de vocês, nós percebemos a bondade de Deus. E além disso, dessas forças de coisa que ele faz, ainda com essa nova igreja, com essa fundação nova aí, que isso cheio de coisa, ele ainda acha um tempinho para trazer mais coisa muito boa para o pessoal todo aí da nossa igreja. A gente sempre assim, não pega mais ele para levar lá em casa porque é muito ocupado, mas é muito gostoso estar com ele na mesa, com ela, um café, conversando sobre família, assim. Ele é bem família e o nosso objetivo lá em casa é Jesus e família. Com tudo que eu vi eles fazerem pelas pessoas, tudo que eu vi eles passarem, isso ajudou para que eu pudesse tomar uma decisão de querer ser melhor, de querer estar como eles, de querer estar com eles. Esse exemplo deles me ajudou para que eu pudesse me converter de verdade, conhecer Jesus de verdade, e com esse exemplo deles, aí veio o meu exemplo, veio a conversão da minha família, que hoje, graças a eles, graças ao exemplo, graças à caminhada deles, a gente tem uma família restaurada, tem uma família toda voltada para Jesus. A gente que caminha tão perto, né? Mais perto do pastor e da pastora, a gente sabe o alto preço que eles pagam, né? A gente celebra junto com eles a cada levantar de mão, a cada pessoa que aceita Jesus, o quanto eles amam a igreja, o quanto eles amam, né? Quanto eles têm paixão. Eu comecei a caminhar com eles, trabalhar de perto, começar a ter esse vislumbre e essa visão de um plano arquitetônico de líderes que são extremamente competentes, que possuem uma visão ampla, uma visão avançada daquilo que o Senhor tem para a sua igreja nesse tempo. Eu cresci muito e tenho crescido, bebendo e tendo a oportunidade de caminhar com os pastores Marcelo e Andréia. Eu consigo ver que aquilo que eles fizeram comigo, eles fazem até hoje. Eu caminho de perto, eu conheço o bastidor e eu vivo essa essência deles, de entender o futuro profético que cada pessoa tem, e eles investem tempo e eles acreditam e eles sabem aquilo que eles já enxergaram que de fato vai acontecer. A visão dos meus pastores, Marcelo e Andréia, é algo que é como se fosse um fluxo que escorre sobre a vida dos discípulos, sobre a vida da igreja, e nós vivemos essa visão como família. Sempre que eles lançam um tema anual, é como se aquilo fizesse parte das nossas escolhas, das nossas decisões, e isso nos levasse para o nosso destino. Eu sou muito grata a Deus por essa liderança e é um privilégio caminhar debaixo dela. Os meus pastores são incríveis.